Olá, pessoas que me acompanham. Estou aqui novamente para falar sobre política, né? Então é o seguinte, para quem está acompanhando, né, as últimas notícias, os últimos acontecimentos, hoje é dia 1º de março de 2026, estão ocorrendo em vários lugares, em várias cidades do Brasil, manifestações da extrema-direita, né? Falas como fora Lula, fora Moraes, pessoas pedindo a volta da ditadura, né? Pedindo intervenção militar. E nós também temos resultados das últimas pesquisas que foram divulgadas, que em todos os cenários dessas últimas pesquisas que foram divulgadas recentemente, o presidente Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno. Entretanto, porém, todavia, o Paraná Pesquisas, né, que cravou o resultado da eleição presidencial em 2022, lá no segundo turno, mostra que o Lula e o Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados, né? O Lula aparece, salvo engano, com 46,2,3, o Flávio com 46 e um pouco a mais ali, tecnicamente empatados. Entretanto, numericamente, o Flávio está assim à frente do Lula, mesmo que seja por muito pouco, está assim à frente do presidente Lula. Qual o problema nisso tudo? Quando o Lula estava preso em 2018 e lançou a candidatura do Haddad à presidência da República, o Lula ele não teve a força que o bolsonarismo tem de transferência de voto. O Lula não conseguiu transferir para o Haddad os seus votos, como o Bolsonaro está conseguindo fazer essa transferência de votos para o seu filho, o Flávio. E eu lembro que há 4 anos atrás, quando eu fiz um vídeo dizendo que nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos o bolsonarismo, a resposta está aí. Nós não derrotamos o bolsonarismo. O bolsonarismo, este movimento de extrema-direita, ele segue vivo e ele precisa ser combatido. Essas pessoas que pedem a volta da ditadura, que contestam o resultado das últimas eleições, essas pessoas, eu penso que não dá mais para debater com esse tipo de gente. Não dá. Se tem 10 fascistas numa mesa, né? Se tem 10 fascistas, se tem uma mesa ali com 11 cadeiras, 10 fascistas sentados nela, e esses fascistas acabam lhe convidando para debater o fascismo. Quando você senta na 11ª cadeira, não são 10 fascistas, são 11. Então, com pessoas assim, a gente não debate, porque a extrema-direita não se debate, a extrema-direita se combate. Você tem que combater o fascismo, você precisa combater a extrema-direita. Essas pessoas não devem... elas são um perigo, na verdade, para a sociedade. Porque quando a gente fala sobre liberdade de expressão, não é você ir para as redes disseminar ódio, fake news, homofobia, racismo, outros tipos de crime e achar que isso é liberdade de expressão. E aí, quando você é punido, você diz que isso é censura. Não. A liberdade de expressão também tem o seu limite, assim como tudo tem limite. Então, nós chegamos em um patamar, em um ponto que é o seguinte: nós não podemos deixar que o Senado Federal que o bolsonarismo consiga maioria no Senado Federal. E a gente não pode deixar isso acontecer, jamais. O problema é a Câmara também, governada por conservadores, pela extrema-direita, pelos evangélicos. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, a gente precisa ter noção do que vai acontecer este ano. Eu sou uma pessoa que já fui muito otimista, mas eu preciso
de fato falar aqui a verdade para vocês de que eu não vejo esperança no Brasil, principalmente porque o Lula não fez o governo que ele queria fazer. Eu fiz um vídeo, isso realmente aconteceu. Eu disse que Lula jamais pautaria projetos que a esquerda tem que pautar por conta do Congresso, que não deixaria, e de fato o Congresso nunca deixou, né? Nós estamos vendo um governo de centro que vai até a centro-direita e que pega algo ali da esquerda, mas não é um governo de esquerda. O governo Lula 3 não é um governo de esquerda, né? Porque o Congresso não deixa, porque aqui no Brasil é assim, ou você faz o que o Congresso quer, ou você leva impeachment, né? Foi o caso da Dilma Rousseff. Então, isso precisa ser pautado aqui. Outra coisa interessante é o seguinte: a esquerda não conseguiu construir um nome que possa substituir o Lula nas próximas eleições. É uma esquerda fragilizada. Enquanto nós temos uma extrema-direita forte, uma extrema-direita que consegue fazer mobilizações nas ruas, gente, é um absurdo. É um absurdo. A esquerda não consegue construir um nome. A esquerda acha que o Lula é imortal, que o Lula nunca vai morrer, que o Lula vai se reeleger. Gente, há risco sim do Lula não conseguir se reeleger. Há risco sim do Flávio Bolsonaro se tornar presidente do Brasil. Se a extrema-direita volta ao poder, acabou. Acabou. As coisas só vão piorar. E, infelizmente, pelo que as pesquisas mostram, o Lula não está com esta força toda. Ele chegou em 2026 fragilizado. No ano eleitoral, muito fragilizado. Então, eu sinceramente não sei o que vai acontecer daqui para frente. Dá sim para a esquerda, né, recalcular a rota, né, e mobilizar as pessoas também, porque tá bem polarizado, sim. Mas a questão da polarização é a seguinte: poxa, a esquerda não consegue fazer absolutamente nada. A extrema-direita consegue fazer essa transferência de votos e consegue mobilizar pessoas nas ruas. A gente precisa fazer a mesma coisa. Acabou o amor. Acabou o amor. Um dia desses, o presidente Lula estava preocupado com a bancada evangélica. Não tem que se preocupar com a bancada evangélica. Não tem que se preocupar com os deputados da direita. Não tem que se preocupar com a bancada do agro. Manda esse povo a merda. Manda a bancada evangélica para o quinto dos infernos. Que estado laico é este? Onde no Congresso Nacional existe uma bancada evangélica? Por favor, isto é uma vergonha. É uma vergonha. Bancada evangélica dentro do Congresso Nacional. Isto é Estado laico? Não dá. Então, assim, não dá pro Lula ficar querendo agradar essa gente, quando na verdade dá pra gente fazer o que é o certo. Dá pra gente ir pra cima também. A extrema-direita... Porque quando a gente fala sobre polarização, eu só vejo polarização do outro lado. Eu só vejo a extrema-direita se mobilizar para fazer aquela algazarra. Eu não vejo a esquerda fazer nada, porque a esquerda quer vir com paz e amor. Não tem paz e amor. Isto é uma guerra. Esta eleição é decisiva. Então a gente precisa ir para cima também. Chega! Não dá para você sentar na mesa e debater que o fascismo, debater o nazismo, debater absurdos que a extrema-direita defende. Não dá para você de esquerda, você, uma pessoa que defende a democracia, debater com alguém que é antidemocrático. Você tem que ficar distante dessa pessoa. Manda ela ir a merda. Não queira conta com essa gente. Porque isso passou de ser um quesito político. Não é mais sobre política. Isso é sobre caráter. Sobre caráter. Porque a partir do momento que você pede intervenção militar, a partir do momento que você é contra não um dos melhores, mas a democracia é sim... Gente, por favor, é o melhor modelo que nós temos de governo. É sim.
Ele tem a democracia tem suas fragilidades, etc. Mas, por favor, e você ser antidemocrático, você defender a volta da ditadura, você chamar o Lula de comunista, você não sabe nem o que é o comunismo, você não sabe o que é o socialismo, você nunca leu um livro de história, você não sabe de nada, você não sabe o que foi o golpe de 64, você chama o golpe de revolução. Você não sabe o que foi, você não sabe absolutamente nada. Então, como que você que tem conhecimento vai parar e perder o seu tempo para debater com um imbecil, com um burro? E eu não vou dizer aqui desprovido de inteligência, que não é para ficar bonitinho não mesmo. Com uma pessoa burra, não dá para debater com gente assim. Fique distante de quem defende esse tipo de coisa. Fique distante de quem defende a intervenção militar. Fique distante de quem defende pautas absurdas como essas bancadas que nós temos no Congresso Nacional. Não dá. Acabou o amor. A gente precisa ir para cima também. Porque se a gente não for para cima, eles vão retornar. E se eles retornarem, eles não vão sair mais. A gente precisa ir para cima, sim. Talvez não, este será o meu último vídeo falando sobre política aqui no meu canal, porque há muito tempo eu não falava mais sobre isso, não iria falar, mas me deu vontade de falar, estou falando. Vamos acompanhar as pesquisas, tudo bem, mas a gente precisa ir para cima, precisa de debater sim. Agora, por favor, não discuta com gente burra. Não debata com pessoas que não têm conhecimento. O bolsonarismo, pessoal, você aí que está do outro lado, o bolsonarismo é um movimento de extrema direita que infelizmente tem muita força política no país, sim. O bolsonarismo não é uma ideologia. Como por exemplo, eu vou citar aqui, eu sou de esquerda, eu sou social-democrata. Isso não existe no bolsonarismo. O bolsonarismo ele é simplesmente um movimento de extrema-direita que é um movimento autoritário. É isso que é o bolsonarismo. Então não discuta com essas pessoas. Simplesmente ignore esse tipo de gente. Não queira conta. Você é diferente dessas pessoas. Já discuti muito com gente assim, já briguei muito com pessoas assim, já debati muito, mas eu me dei conta de que não dá, que não vale a pena. É mandar ir a merda, queira distância de gente assim, que a gente consiga reeleger o Lula, porque com toda a desgraça ou não, porque realmente este governo dele foi assim, não foi dos melhores, né? Foi, na verdade, passou bem longe, né? Mas a gente já sabia por conta do Congresso que não deixaria ele governar e isso ocorreu. Mas é preciso reeleger o Lula, sim. A esquerda, infelizmente, está sendo burra porque tem que construir um nome, tem que botar o povo na rua, tem que se mobilizar. A gente precisa fazer isso também, porque não dá. Não dá. O Brasil salvo engano, é o segundo país que mais religioso do mundo, né? Que mais acredita aí no Cristo, no Deus e etc. E as pessoas elas utilizam deste Deus, deste Cristo, da Bíblia, elas utilizam isso para que elas consigam se eleger como senadora, senador, deputado ou deputada. E é isso que estão fazendo. O Congresso Nacional tá virando. Para quem já assistiu o Conto da Aia sabe do que eu tô falando. Se a gente não souber votar certinho, é aquilo que a gente vai virar. É aquilo que nós nos tornaremos. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Chega! Não dá. Não dá mesmo. Não discuta com gente burra. Não vá tentar mudar voto, virar voto ou discutir, debater com essas pessoas ignorantes. Só queira distância, queira paz na sua vida. E que dias melhores venham, porque até o momento as coisas estão muito difíceis. Então, viva a democracia, que a gente consiga virar o jogo, que a gente consiga reeleger o Lula
e que a esquerda seja mais inteligente.